Tema de hoje: Jesus chorou. Abra as vossas Bíblias, Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, versículo 28. Lucas capítulo 19, versículo 28. A seguir, você pode abrir a sua Bíblia, que diz assim a palavra do Senhor: E dito isso, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está de fronte, e aí, ao entrardes, achareis preso um jumentinho em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar por que soltais, assim lhes direis: porque o Senhor precisa dele. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes disseram. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que soltais o jumentinho? E eles responderam: o Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, quando a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinha visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhe: digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conheceste também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Amém? Pastor, quando nós falamos sobre a manifestação pública de Jesus, capítulo 19, versículo 28, nós vemos aqui Jesus descendo, ou melhor falando, subindo a Jerusalém para a sua crucificação. E quando nós olhamos a palavra de Deus, aqui era a hora mais esperada do seu ministério. Era a entrada triunfal em Jerusalém. E ali foi um evento de muita importância para eles, para nós também, porque hoje é um culto alusivo a lembrarmos do que Jesus fez, a lembrarmos do que Jesus está fazendo e a lembrarmos do que Jesus ainda vai fazer. Agora, quando nós vemos esse cumprimento, nós vemos que por 3 vezes ele falou que ele iria entrar em Jerusalém. E aqui nós vemos um cumprimento de uma agenda
estabelecida na eternidade. Jesus já nasceu sentenciado à morte. Jesus já nasceu para morrer. Então, quando Jesus aqui agora, ele está subindo para Jerusalém, nós vemos agora a preparação para esta entrada em Jerusalém. Então Jesus ele manda aqui agora 2 de seus discípulos para ir preparar, para ir ali agora preparar a entrada. Capítulo 19, versículo 25 ao 36, nós vemos aqui Jesus entrando em Jerusalém. E ele não entrou brandindo uma espada, não, ele entrou montado num jumentinho. Ele não veio como um conquistador político, mas ele veio como um redentor do seu povo. E a entrada de Jesus em Jerusalém foi totalmente diferente daquelas celebradas pelos conquistadores romanos. Pastor, a entrada que os conquistadores romanos faziam, era quando eles vinham de uma batalha vencida, e agora eles vinham, entravam na cidade, e quando o general romano entrava na cidade, ele vitorioso ali desfilava em carruagens de ouro. Ali nós vemos sacerdotes ali queimando incensos. Ali nós vemos também todo o povo gritando honras para aquele general, e também acompanhava ali atrás daquela comitiva aqueles escravos que foram conquistados naquela batalha, aonde seria levado para as arenas. Para quê, pastor? Para serem ali jogados aos animais e serem mortos pelos animais. Então era uma entrada triunfal de um romano, era uma entrada ali costumeira. Todo mundo sabia, quando um rei estava entrando ali, todo mundo sabia que aquele rei estava entrando na cidade. Então agora Jesus ele vem e não entra montado num cavalo. Jesus ele vem montado num jumentinho. Jesus ele vem montado num jumentinho, e ele não vem agora como um rei que venceu a batalha e está trazendo ali aquela grande multidão de escravos como troféu. Não, Jesus entra em Jerusalém não montado no cavalo, ele entra montado no jumentinho, e ele vem trazendo uma grande multidão, não de escravos. Essa multidão era troféu, sim, mas não era troféu de escravos que ia para a morte, mas era troféu de escravos que foram tirados da morte e estavam caminhando para a vida. Quando nós vemos a palavra de Deus, ali ao montar o jumentinho, Jesus porém estava dizendo que a sua missão era de paz. Enquanto o povo via ali, o povo estava fazendo o que o profeta Zacarias capítulo 9, versículo 9, ele disse ali: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo, salvador, humilde, montado num jumentinho cria de jumenta. Se nós olharmos para a palavra de Deus, quando Jesus envia na frente 2 discípulos para buscar esse jumentinho, aqui nós vemos que Jesus ele demonstra onisciência. Por quê, pastor? Porque Jesus sabia onde estava esse jumentinho. Quando Jesus envia esses 2 discípulos para buscar esse jumentinho, aqui Jesus também demonstra para os seus discípulos e para quem o
o acompanhava, que Jesus tinha ali autoridade para dar para aqueles discípulos, para ir pegar aquele jumentinho. E se alguém perguntasse: olha, para que tu está soltando esse jumentinho? Você teria autoridade de dizer: aquele que me mandou, ele deu a ordem, ele tem poder, ele tem autoridade e ele precisa desse jumentinho. Talvez alguém está perguntando: por que você está fazendo isso? Por que você faz isso? Por que você faz aquilo? Por que você está servindo a Deus? Por que você canta? Por que você prega? Por que você jejua? Por que você consagra? Diga para essa pessoa que ainda não entende o porquê. Porque o Senhor está precisando de você aqui nessa terra ainda. Pastor, ainda nós vemos Jesus aqui demonstrando o domínio sobre o reino animal. Por que, pastor? Porque nós vemos que ninguém consegue montar um filhote de jumento, ali uma cria de jumenta, como sem ser domado. E a Bíblia diz que ele montou um jumento que nunca foi montado. Quem é que consegue fazer os animais obedecer? Quem é que consegue fazer a jumenta falar? Quem é que consegue fazer o grande peixe obedecer? Quem é que consegue fazer ali as codornizes ir lá no deserto? Quem é que consegue fazer as abelhas atacar? Quem é que consegue fazer um leão matar um profeta? Somente Deus. Agora eu vejo, pastor, aqui a celebração. Olha só que interessante. A celebração aqui era o dia que eles iriam ali entrar em Jerusalém. Então a multidão dos discípulos ali passou jubilosa e a louvar em alta voz por todos os milagres que eles tinham visto. E eles diziam, a multidão que estava com Jesus, agora subindo a Jerusalém, descendo do Monte das Oliveiras e indo em direção a Jerusalém, mas não sabendo que lá na porta de Jerusalém estava outra multidão esperando, e ali com palmas, colocando as roupas ali, para que Jesus passasse por cima. Sim, mas a multidão que estava aqui com Jesus dizia: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Pastor, pergunto para você, por que lá em Lucas capítulo 2 versículo 14 nós vemos ali sendo anunciado a vida de Jesus, o nascimento de Jesus, e ali foi contado: glórias a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para todos os homens. E agora que Jesus está entrando na cidade de Jerusalém, agora aquele povo está dizendo: hosanas, 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 paz no céu. Por que não paz na terra, pastor? Por que não paz na terra? Porque eles não estavam enxergando o príncipe da paz. Quando nós olhamos para o dia da celebração, aqui nós vemos também uma resistência. Eu vou acelerar aqui porque o tempo ele não está ao meu lado, mas é necessário o tempo, ele está na Bíblia. Mas se nós não obedecermos o tempo, nós vamos, se perder no tempo, e há tempo para todas as coisas. Então nós temos que se adaptar ao tempo. Beleza, e não adianta botar a pilha fraca, porque não vai dar certo. Não há tempo que vá fazer nós se saciar dessa palavra do Senhor. Quanto mais a gente bebe, mais sede a gente sente. Então, se nós passássemos a noite inteira falando da palavra de Deus, nós teríamos a noite inteira palavra de Deus para falar. Mas aqui a Bíblia fala sobre a resistência. Sim, pastor. Quem era a resistência? A Bíblia diz que os fariseus acompanharam toda a trajetória de Jesus, não para deleitarem em seus ensinos, nem para dar glória pelos seus milagres, mas eles tentam mais aqui uma cartada. Que cartada era essa? Pedir
os religiosos, eles não estavam contentes com aquela adoração. Os fariseus e os religiosos, eles não estavam contentes com aquela adoração, exaltação. E eles chegavam e diziam para Jesus: Jesus, manda os teus discípulos ficarem quietos. Manda os teus discípulos se calarem. Para que toda essa agitação, gente? Vocês notaram que ultimamente, para dar um glória, é mais fácil bocejar? Vocês notaram isso? Sim. Aonde não tem fogo, não vai haver temperatura. No mundo onde as pessoas estão mais preocupadas com as coisas lá de fora do que com as coisas de Deus, pode ter certeza, só vai haver aquecimento se tiver fogo, só vai haver fogo se tiver oração. Quando essas coisas, elas não são mais prioridade, as coisas da carne são prioridade, as coisas físicas são prioridade, as coisas materiais são prioridade, mas as espirituais não são prioridade, o amor de muitos está se esfriando. Agora os fariseus estavam dizendo: Jesus, manda que esses discípulos fiquem calados. E Jesus falou para eles, versículo 40 do capítulo 19: se esses se calarem, as próprias pedras clamarão. Pastor, quem são as pedras? Quais são as pedras que estão clamando? Hoje aí é o mundo que está falando. Deus está usando o ímpio para falar. Será que é isso? Será que é isso que é as pedras? Será que as pedras estarão testemunhando? Mas o que diz aqui? Nós vamos um pouquinho mais para frente. Se der tempo, nós vamos saber qual foi as pedras que serviram de testemunho. Ali eu dizendo: eu estava aqui quando Jesus falou, eu estava aqui quando Jesus veio, eu estava aqui quando Jesus deu uma oportunidade, eu estava aqui quando Jesus curou, quando Jesus libertou, eu estava aqui. E agora, pastor, eu estou aqui também, um pouco desmoronado, mas estamos aqui para servir de prova e testemunho que Ele fala e Ele cumpre. Pedra fala, as pedras. Mas peraí, nós vamos ver mais para frente. Os fariseus se recusaram a professar o nome de Jesus e agora querem impedir que os outros professem também. Irmão, tem gente que muitas das vezes não quer ser crente e carrega um monte de gente jovem, vem junto, não, entendeu? Mas aqui Jesus fala: não, se estes se calarem, vocês vão ver pedra falando. Irmãos, eles viram pedra falando, e eu já vou explicar para vocês de que maneira que as pedras começaram a falar. Pastor, quando eles viram pedras falando, quando eles começaram a ouvir barulho de pedra, quando eles começaram a ouvir estralos de pedra, quando eles começaram a ver, bem que Jesus falou, mas nós não temos ouvido. Mas agora Jesus, ele está descendo no monte ali das Oliveiras, sentindo a Jerusalém, descendo o vale do Senhor, e agora indo para Jerusalém, e vendo ali aquela multidão gritando: Hosana, Hosana nas alturas. Agora Jesus olha para Jerusalém. Aqui nós vemos no versículo 41 até o 44, a marcha de Jesus. Levou Jesus até onde, pastor? Até o centro de Jerusalém, o centro da cidade nervosa, o centro da cidade assassina de profeta, assassina de homens e mulheres de Deus. Levou agora Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Agora estava entrando no centro da cidade assassina. Pastor, ali ele via o templo, ali ele via o sinédrio, ali ele via a resistência mais radical ao seu ministério, mas era propósito, era plano de Deus, Jesus entrar nesse centro nervoso, Jesus entrar no
por isso, de quando você vê uma coisa, automaticamente você se desmanchar e não conseguir segurar as suas lágrimas. Era aqui que eu queria chegar, porque o tema dessa mensagem é Jesus chorou, mas você não sabe o porquê que Jesus chorou, mas eu vou aqui explicar um pouquinho. Quando Jesus viu a cidade, ele explodiu em lágrima, ele chorou copiosamente. Jesus chorou aqui em 3 ocasiões, como a Bíblia nos fala. Primeiro, Jesus chorou por um amigo, Jesus chorou por Lázaro. Lázaro era amigo dele, e Lázaro agora, as irmãs mandam o aviso para Jesus, e lá chega aquele aviso: olha, o teu amigo está doente, o teu amigo está chamando, o teu amigo precisa de você. E agora Jesus, ele vai, mas ele espera um pouco, porque tem coisas que a gente quer do nosso tempo, mas tem coisas que precisa ser no tempo do Senhor, e a gente não consegue aguentar, a gente não consegue esperar, a gente quer no nosso tempo. Às vezes a gente até se questiona: mas Deus, por que lá, o Senhor respondeu tão rápido, e aqui o Lázaro, o Senhor não está respondendo? E Jesus chega depois de 4 dias. Alguém já vem dizendo: Lázaro já morreu, Lázaro já morreu. Alguém já vem falando: se tu tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas ninguém falou: olha, Jesus, ele era teu amigo. Não precisa falar, porque Jesus sabe, e Jesus sabe que Lázaro era o amigo dele. E quando Jesus chega no túmulo de Lázaro, Jesus chorou por Lázaro. Não pensa que o Senhor não chora por você e por mim. Não pensa que o Senhor não derrama lágrimas por mim e por você. Talvez você já está a caminho de uma sepultura, talvez já foi até colocado lá dentro, talvez alguém já está cavando a tua cova, talvez alguém já... Não interessa, Jesus já foi avisado, Jesus já está a caminho. Pastor, não se preocupa, Jesus só chora por amigo. Lázaro era amigo. Segunda vez que Jesus chora, pastor, Jesus chora aonde? Aqui a Bíblia fala que Jesus, ele chorou ali na morte de Lázaro, né? Nós vemos aqui, junto ao túmulo de Lázaro. Jesus chorou também pela cidade de Jerusalém, também aqui, mas Jesus chorou também lá no Gólgota. Pastor, Jesus foi mais adiante, Jesus ficou mais sozinho, e ali ele suou gotas de suor que se transformava em sangue. Ei, ele chorou ali por quem, pastor? Por causa do cálice amargo. De quem, pastor? De mim, de você. Jesus não chorou por si, não. Jesus não chorou de pena de si, não. Jesus chorou por mim e por você. Jesus estava derramando sangue, suor de sangue. Não foi por ele, não, mas foi por meus pecados e pelos teus pecados. E agora Jesus está na cidade de Jerusalém. E quando Jesus aqui está na cidade de Jerusalém, para todos os lados Jesus olhava e encontrava motivos para chorar. Meu Deus do céu, Jesus olha para o templo. Transformaram a casa do meu pai em covil de salteadores, era casa de oração. Não é motivo de chorar, meu irmão? Não é motivo de chorar alguns cultos, como está sendo apresentado nos dias de hoje? As pessoas, elas estão mais preocupadas com entretenimento, danças e luzes, do que com a própria palavra de Deus. Convida o povo para vir para o estudo bíblico para ver, não vem. Agora convida o povo para uma festinha, para qualquer outra coisa. Meu Deus do céu, se tem alguém doente, é curado na hora. Por quê?
porque isso aqui não é mais prioridade para quem é do céu. Vamos lá? Quando olhou para trás, Jesus chorou por quê? Porque viu a nação, o quanto tinha desperdiçado suas oportunidades. Quantas vezes uma vez Jesus falou bem assim: Jerusalém, Jerusalém que mata os teus profetas, quantas vezes eu quis te ajuntar. Irmão, você acha que é fácil ajuntar? Não, é mais fácil dispersar. É mais fácil dispersar. Ajuntar não, ninguém quer. Ninguém quer se dar o trabalho de ajuntar. Não, hoje ninguém mais quer fazer nada. Mas Jesus queria. Quantas vezes eu quis, mas vocês não quiseram? Quantos não foi dado para Jesus? Quantos não foi dado para Deus? Quantas costas viradas foi dada para os profetas? Quantos? Teve profeta que ficou até fora da terra prometida. Por causa do quê? Por causa do peso? Não, por causa da murmuração do povo. Agora eu acho interessante, meus queridos, que Jesus olha para a ignorância daquele povo, entendeu? E Jesus chora. Jesus chora enquanto muitos, talvez, Jesus olha ao redor e viu as atividades religiosas, quanto cerimonial, quanta coisa religiosa, mas Jesus vê que aquilo lá era tudo superficial. É só nós olhar para os dias de hoje. Tem muita apresentação, pouca espiritualidade. Jesus está olhando, Jesus está chorando, porque não está encontrando verdadeira adoração, está encontrando superficialidade. Só isso. A beleza está por fora, lá dentro está morto espiritual. Assim era a religiosidade dos fariseus naquela época. A religiosidade dos fariseus naquela época era andar pomposamente, era mostrar uma aparência de santidade, mas não podia salvar no sábado alguém que estava com problema, porque senão não pode. Se for para julgar, vamos ser parcial. Por quê? Porque eles lá podem, mas esse aqui não pode. Eles eram parcial no julgamento. Tanto é que trouxeram a mulher lá no pátio do templo, que foi pego em flagrante no adultério, mas só apareceram com a mulher, o homem não trouxeram, mas levaram no pátio do templo para tentar constranger Jesus diante de quem? Diante dos religiosos. E Jesus fala bem assim: atira a primeira pedra aqueles que não têm pecado. Atira a primeira pedra aqueles que não têm pecado. Isso quer dizer o quê? Vocês estão trazendo essa mulher, que ela até confessa que pecou, ela até assume que pecou, mas a lei diz, que vocês chegaram aqui dizendo, na lei de Moisés diz que ela tinha que morrer. Mas o que é que diz a lei? Não sei, mas a lei manda matar. Mas de que maneira? Tem gente que conhece a lei pela metade. Olha lá. Tem gente que está interpretando a lei de uma forma pela metade. Por quê, pastor? Por não conhecer as Escrituras. O que diz lá? A lei manda trazer o homem e a mulher. Não, vai só a mulher. Os fariseus, eles eram mestres em fazer essas coisas. Qual era a diferença do fariseu e do diabo lá no deserto? Nenhuma, todos os dois manipulavam a palavra. Nenhuma, todos os dois estavam tentando Jesus, a palavra distorcida. Mas outra coisa, olha só, o templo havia se transformado num covil de salteadores. Os líderes religiosos, por inveja, queriam matar quem? O príncipe da paz. Queria matar quem? O Salvador do mundo. Queria matar quem? Aquele que veio libertar, aquele que veio em paz, aquele que veio trazer
nele, eles só enxergavam ameaça, eles só enxergavam, nós temos que tirar esse do nosso caminho. E Jesus olhou para esses religiosos também, que só caminhavam com Jesus para quê? Para ver aonde Jesus ia errar, para ter do que acusar. Vamos lá. Havia religiosidade, mas não conhecimento de Deus. Agora, quando ele olhou para frente, falei que Jesus olhou para trás, Jesus olhou aos lados, mas quando Jesus olha para frente, quando ele olha para frente, ele também chora. Porque quando nós olhamos para frente, nós não enxergamos nada, meus queridos. Porque o futuro pertence para quem? Para Deus, mas Jesus não. Jesus, quando olha para frente, ele vê o meu e o teu destino, ele vê o meu e a tua vida, ele vê o meu e o teu amanhã. E agora Jesus olha para frente e também chora, pastor. Por que Jesus olha para frente e chora? Porque quando Jesus olhou para frente, ao perceber o terrível julgamento que estava prestes a vir sobre Jerusalém, quando, pastor? No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi saqueada e destruída, e o povo foi massacrado, o povo foi vendido como escravo por todo o mundo. Ei, aquele povo não estava enxergando isso, mas Jesus já estava vendo. Aquele povo não enxergava, mas eles tinham ali alguém que enxergava, mas eles não acreditavam em quem enxergava. Meu Deus, Jesus ainda fala nos dias de hoje. Jesus ainda ainda avisa nos dias de hoje. Jesus ainda está dizendo: amanhã eu conheço. Mas Jesus revelou amanhã para nós aqui. Está aqui a revelação do amanhã. Mas até aqui às vezes a gente já não dá mais crédito. Mas aqui Jesus fala: pastor, as lágrimas de Jesus foram tão profundas que ele não pôde contê-la a despeito dessa ocasião. Enquanto a multidão celebrava, enquanto a multidão se alegrava, enquanto a multidão gritava: Hosana, Hosana, oh, Hosana, paz do céu, Hosana, Jesus chorava. Jesus olhava para aquele povo. Jesus sabia que aquele povo agora estava gritando Hosana, mas amanhã vai estar gritando crucifica. Jesus olhava para aquele povo, agora estão ali me exaltando, me adorando, ali estão ali, mas amanhã eles já estarão mudando de lado. É um povo superficial, não adianta, esse povo só me adora com os lábios. Amanhã eles estarão gritando crucifica, crucifica, mas eles não sabem que eu conheço o amanhã, e eu sei que o amanhã eu estarei sozinho. Jesus está chorando por ele? Não, Jesus chora por aquele povo. Jesus estava chorando por aquele povo. Ele parou e chorou. Jesus sabia da superficialidade de que todos os louvores que estavam recebendo ali era algo apenas por fora. Amanhã esse povo já estará dizendo crucifica, crucifica, mas esse homem nenhum mal fez. Crucifica, mas nós temos Barabás aqui, que é um criminoso homicida. Solta Barabás e crucifica Jesus. Jesus chorou por esse povo. Jesus chorou. Ele sabia que a mesma multidão que agora gritava Hosana, em breve gritaria crucifica. Mas uma coisa interessante aqui para nós, o choro de Jesus. Mas aqui, Jesus ele não interrompeu a alegria dos seus discípulos como queria os fariseus. Jesus não interrompeu. Ele viu os discípulos também se alegrando. Ele viu os discípulos também gritando Hosana. Ele viu os discípulos também ali glorificando, sim. Mas ele não interrompeu. Como os fariseus queriam que Jesus interrompesse. Não, ele não interrompeu. Só que ele também não entrou na alegria deles.
Por quê? Porque os discípulos também não sabiam. Mas Jesus sabia. Oh meu Deus, os discípulos não sabiam, mas Jesus sabia. Jesus sabia do que, meu irmão? Que Pedro ia negar. Jesus sabia do que, pastor? Que Judas já tinha negociado. Jesus sabia do que, pastor? Que 2 discípulos eles iriam desanimar, porque eles iriam desacreditar na promessa. Eles não iriam ter paciência de esperar o Cristo aparecer, não. Eles iriam desanimar e não iriam ficar em Jerusalém. Eles iriam voltar pelo caminho de Emaús para a sua casa. Jesus sabia que Tiago não ia acreditar que ele apareceria. Jesus sabia, pastor do céu, Jesus sabia. Mas todos celebravam, mas ele chorava. Irmão, muitas das vezes nós estamos em festa, muitas das vezes nós estamos com a alma, nossa, nós estamos muito alegres, muito felizes, mas Jesus ainda está chorando, porque há muito ainda a fazer. Muitas das vezes a gente está conformado, muitas das vezes a gente já está satisfeito, mas ele ainda está chorando, porque ainda há muito a se fazer. Todos celebravam e eles choravam. Pastor, aquele dilúvio de lágrimas não era por si mesmo, mas era pelos impenitentes da cidade. Jesus, ele não chora por si, Jesus, ele chora por nós. Ah, pastor, mas se você pegar o contexto na Bíblia, lá no Lucas capítulo 23, versículo 28, ali Jesus estava ali a caminho, ali para a crucificação, as mulheres chorando, e ele fala para essas mulheres, ali em Lucas capítulo 23, versículo 28, filhas de Jerusalém, não chores por mim. Jesus não precisa que ninguém chore por ele, mas ele fala o que? Antes, chorai antes por vós mesma e por vossos filhos. Tem lágrima que cai aí? Hã? Não chora pela pessoa errada. Jesus não precisa de choro. Quem precisa de choro é nós. As mulheres estavam chorando por Jesus. Oh, Jesus, meu Deus, que fizeram contigo, Jesus? Olha essa coroa na tua cabeça, que maldade. Jesus fala, não chora por mim não, porque eu fui sentenciado para salvar vocês. Agora vocês precisam chorar uns pelos outros. Chore um pelos outros. Chore pela tua casa, chore pela tua família, chore pelo teu casamento, chore pelos teus filhos, chore pela tua igreja, chore pela tua cidade. Chora, porque Jesus chorou e disse, vocês também precisam chorar. O que está faltando hoje é lágrimas. Hoje nós vemos muitos sacerdotes hoje confundindo pessoas que estão embriagadas no Espírito Santo com pessoas embriagadas na bebida, porque não tem mais discernimento, não sabe mais o que é sensibilidade na presença do Senhor. O povo perdeu sensibilidade. E Jesus, chore. Jesus fala, chore antes por vós mesmo e por vossos filhos. Lucas capítulo 23, versículo 28. Chore, chore, chore. É tempo de chorar agora. Amanhã vai ser tarde demais. É tempo de chorar agora para se alegrar no amanhã. É tempo de chorar agora. É tempo de se dobrar agora. É tempo para pedir misericórdia agora. É tempo para despertar agora. Depois que as trombetas tocar, é tarde demais. E Jesus lamenta. Jesus lamenta a falta pela qual eles perecem. Jesus lamenta, olha aqui. Por que eles perecem, pastor? Versículo 42, Jesus fala: ignorância, uma terrível ignorância
de Israel, ignorância. A Bíblia diz no versículo 42, quando Jesus chora, ele diz: ah, se conhecesses, ah, se conheceras. Quantas vezes Jesus está do nosso lado e nós não estamos mais conhecendo Ele? Jesus está caminhando, muitas das vezes está ali do teu lado, e você não consegue mais enxergar Ele. Você já está desesperado, você já está, meu Deus, você já está tomando atitudes, muitas das vezes precipitadas. Por quê? Porque não consegue mais enxergar, não consegue mais ver Jesus que está atrás da onda. Ele está ali, mas as pessoas pensam que vão naufragar, não consegue ver mais Jesus, não consegue ver Jesus, mas Jesus fala: ah, se você conhecer. Caminhei tanto dentro dessa cidade, mas só me procuraram para querer me matar. Fiz tanto milagre dentro dessa cidade, mas só me procuraram por causa dos milagres. Só me procuravam por causa do pão, só me procuravam por causa dos milagres e dos sinais. Pastor, Jesus diz: ah, se conheceras. Eles não conheceram o que poderia ter conhecido. E o que deveria ter conhecido, pastor? O próprio Jesus, que nasceu numa manjedoura. Os pastores foram avisados. Porque não foi avisado no templo? Porque no templo já fazia tempo já que não era mais templo. Os pastores foram avisados ali na madrugada. Os pastores foram avisados na madrugada. O céu se abriu. Ei, os pastores foram avisados. Os pastores foi dado um sinal: acharei o menino envolto em pano, deitado numa manjedoura. Aí nesta cidade aí, vão lá procurar. Quem foi que foi procurar? Os pastores. Uma classe de pessoas que quase ninguém dava crédito. Uma classe de pessoa que era uma classe mais pobre que tinha. Era a classe dos pastores, mas era uma classe confiável. Por quê? Porque quando eles falavam alguma coisa a respeito de sinais, pode crer, vai acontecer. E eles falaram: nasceu o Salvador. E eles foram procurar. Não adianta ir nas casas de festa, não adianta ir nas casas de banquete, não adianta ir nas casas cheias de glamour. Não, Senhor, vocês só vão encontrar Ele na manjedoura. Vocês vão encontrar Ele aonde o mundo não quer encontrar. Vocês vão encontrar Ele aonde o mundo rejeita. Vocês vão encontrar Ele na simplicidade. E eles encontraram Jesus como Deus falou, deitado numa manjedoura. Que sinal o Senhor está dando para vocês nesses últimos dias? Você está acreditando nos sinais? Ou não? Não. Olha, está para estourar aí a Terceira Guerra Mundial. Agora não, está tudo certo. Já está lá do lado do nosso país, terra natal. Também não, isso não é nada. Entendeu? Não, irmão, se cair uma bomba na tua cabeça, você ainda não vai acreditar. Não consegue ver sinal. E antes de Jesus subir, teve gente que perguntou: Senhor, quando será a tua vida? Mostra-me um sinal. Jesus olha assim: geração incrédula, ainda me pede um sinal? 3 anos aqui nessa terra fazendo sinal. 3 anos, irmão. Eu quero ver quem é que consegue alimentar com uma tapoezinha de 5 pães e 3 peixinhos. Quantas mil pessoas? Quase 5 mil, né? Na primeira vez, na segunda vez, 3 mil. Quem consegue? Para sobrar 12 cestos para levar para casa ainda. Quem levou o cesto? Geralmente, quem não trouxe nada. Geralmente, quem não trouxe nada. Né? Que levou o cesto, não tem problema. Vai, seja abençoado. Agora, o menininho que trouxe a tapoezinha, né?
Ele não quis nem saber. Ele colocou nas mãos do mestre. Não foi avarento, não foi mesquinho, entendeu? Não foi, ele colocou tudo na mão do mestre. Quem sabe o mestre até, quem sabe, disse, deixa um cesto pro menino lá, que ele... Não, mestre, não, só o testemunho vale mais do que 1000 cestos. Só o testemunho que Deus fez um pouco. O meu pouquinho. O meu pouquinho. Aquele moço fez, sabe, né? Alimentar uma grande multidão. Deus está usando um pouco. Ultimamente Deus está usando um pouco. Que o muito não está servindo para nada, Deus está usando um pouquinho. E vai continuar usando um pouquinho. Para chamar a atenção dos grandes. Deus está usando um pouquinho. Davi não tinha muitas ovelhas, mas ele tinha experiência com aquele pouquinho de ovelha. Tanto é que ele entrou dentro do muito, dentro da tenda do Saul, que tinha lá a armadura dourada, tinha aparência, tinha título, tinha tudo, só não tinha coragem de enfrentar aquele que estava afrontando o povo de Deus. Tentava resolver as coisas com barganha. Não, meu filho, tu não vai resolver as coisas com barganha, não. Com Deus ou é ou não é. Não, mas quem matar o Golias vai casar com a filha do rei. Não, mas quem matar o Golias vai ser isento de imposto. Não quero. Não, mas quem matar o Golias vai morar no palácio. Não quero. Para tu matar o Golias, tu vai ter que usar a minha armadura, que é dourada e a de ouro. Também não quero. Deus vai me usar como sempre me usou, com a funda e a pedra. E Ele entregará esses circuncisos na minha mão. Não aconteceu? Aconteceu? Aconteceu. Mas não é por falta de experiência, não. E Deus já tinha usado ele lá no campo, diante do leão e diante do urso. Agora que eu vejo que Jesus lamenta a felicidade que eles tinham perdido. Jesus lamenta, versículo 42. A cidade de Jerusalém significa cidade da paz. Olha o que diz aqui. Jerusalém estava em paz? Não. Tanto é que o próprio povo estava dizendo paz no céu, porque na terra está tendo guerra. Como que uma cidade que o nome significa cidade da paz, né? Como vai estar em paz se eles desprezaram e rejeitaram o príncipe da paz? Irmão, se você rejeita Deus, o que você pode esperar do mundo? Nada. Se você tem Deus, tu não precisa esperar nada do mundo, porque quem tem Deus tem tudo. Entendeu? E não adianta nem se preocupar com a fartura, porque o que você querer demais também vai virar bicho dentro da tua barraca, ou vai virar morte nos teus dentes. Tem gente que está morrendo, tem gente que já morreu, tem famílias que já se destruíram. Por quê? Porque não se preocuparam com o que Jesus falou: trabalhai pelo pão de cada dia. Não, estão se matando. Pede carne, Deus manda codornizes e eles ficam ali 2 dias, praticamente 1 dia e meio, 2 dias, catando codornizes. O que menos tinha era 10 gomer, alguma coisa assim, 370 litros. Você sabe o que é? O Ananias tem de litro aí, porque ele tem freezer, né? 370 litros. Quanto é um freezer grandão, irmão Ananias? Quantos litros tem? 400? 1000. Então a metade daquele lá. Metade. Freezer médio, cheio de codorniz. Claro, no deserto não tinha freezer.
mas a quantidade de carne tinha. Pensa, irmão, 2 dias ali praticamente catando codorniz. Deus mandou tanta codorniz que tinha 2 côvados. Um dia de caminhada para lá, um dia de caminhada para lá e 2 côvados de altura. Era a quantidade de codornizes que tinha. Só porque Deus está mandando um monte, não quer dizer que agora você pegar tudo. Mas o esganado não para sem, né? Parece que vai morrer. Amanhã tem que... Irmão, tu nem vai conseguir comer tudo que você está levando para dentro da tua terra. E Deus se irou com aquele povo. Deus ia dar carne, irmão. Deus falou que Deus ia dar carne 30 dias. 30 dias Deus ia dar carne. Para que pegar carne para 300 anos? Mas o povo pegou. Agora me explica, por que o povo fez isso? Dependência de Deus? Se fosse dependente, eles iam pegar só hoje, amanhã eles iam pegar de novo. Você lembra do maná? Todo dia. Até para os rebeldes, até para quem não merecia. Todo dia de madrugada eles iam para fora de suas tendas, estava lá no meio da vegetação maná. E eles colhiam o maná, levavam para dentro das suas tendas e faziam ali o seu mantimento. Pastor. Jesus lamenta porque aquele povo não viu a felicidade. Rapidão aqui. Jesus lamenta porque viu aqui a grande ruína que desabaria em Jerusalém. Aqui, ó. Aqui está as pedras falando. Quer ver? Vamos lá? Versículo 43 e 44, nós vemos aqui, ó. Jesus lamenta porque viu a ruína, a grande ruína que desabaria sobre Jerusalém. Todo mundo sabe, a invasão de Jerusalém por Tito Vespasiano, no ano 70 depois de Cristo, ali foi uma das tragédias grandes naquele povo. Pastor, nada se compara àquela sangrenta e brutal invasão. Milhares de pessoas morreram de fome, milhares de pessoas morreram de pestes, ou ali, ó, passadas a fio da espada. Pastor, lá no livro de Lamentação, para quem estuda a Bíblia, ali diz que as mulheres devoravam as carnes de seus filhos, não havia escape. A cidade foi cerrada. Jesus falou aqui, cadê? Versículo 43, olha o que diz aqui, ó. Porque dias virão sobre ti, ó, Jesus está falando da frente, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras. Sabe o que é trincheira? Trincheira é obstáculo, entendeu? Naquela época eles cruzavam madeiras assim, com pontas, tá? Para você não passar. Eles colocam trincheira. Hoje já os exércitos, eles usam aqueles arame farpado, né? Eles fazem aquele para dificultar, ou eles colocam aqueles pedaços de cimento grande para dificultar a passagem. Pois é, mas o tempo aqui de Jesus fala que o inimigo cercará Jerusalém com trincheiras. Isso quer dizer, ninguém vai entrar, ninguém vai sair. A fome vai reinar do lado de dentro, e o cerco do inimigo vai dominar do lado de fora. Jesus falou. Se tivesse ouvido o que Jesus falou, né? E olha que Jesus chorou. Mas ninguém está aí para o choro de Jesus, né? A história diz que os mortos eram lançados para fora dos muros. A história diz que quando Tito entrou na cidade, havia uma multidão de corpos em estado de putrefação do lado de dentro dos muros. Irmão, Jerusalém era lugar da paz.
Jerusalém era lugar dos religiosos, vocês estão entendendo? Jerusalém era o lugar onde era o porto seguro do povo de Israel por causa do templo e da arca. E agora, Jerusalém é lugar de podridão. E não contando isso, ainda o historiador Flávio Joséfo, ele ainda fala: enquanto o santuário era queimado, não se mostrou piedade, puridade, nem respeito por posição. Ao contrário, crianças, idosos, leigos, sacerdotes igualmente foram massacrados. Se lembra do choro de Jesus? Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas. Olha a lei da semeadura. Mas eu estou aqui para ajudar vocês. Eu estou aqui para trazer paz para vocês. Mas até vocês desprezaram. Vai vir dias que vão cercar vocês em trincheiras. Olha o cumprimento aqui, ó. Pastor, o imperador ordenou que toda a cidade e o povo fosse arrasada completamente e que fosse deixado somente as partes mais altas das torres e a porção do muro que fecha a cidade do lado ocidental. Traduzindo, o muro da lamentação, que está lá até hoje. Foi deixado de propósito esse muro. É o único lugar daquela época que foi deixado de propósito de pé. Hoje os judeus estão lá se lamentando e clamando para que o Salvador venha, mas ele veio e eles não chegaram. Todo o restante do muro que circulava a cidade foi tão completamente destruído que os futuros visitantes ao local não conseguiram acreditar que a cidade fora um dia habitada. Se você for lá em Jerusalém hoje, e eu incentivo vocês aí, vocês vão ver as pedras testemunhando, as pedras falando. Vocês vão ver pilhas e pilhas de pedra que antigamente foi granulosos templos. E se você olhar para ela e ler essa passagem, vocês vão ver que as pedras falam. O povo não ouviu. Está lá o testemunho das pedras até hoje. Será que as pedras precisam continuar falando? Será que as pedras precisam continuar falando? Que Deus venha ter misericórdia de nós, que nós venhamos a enxergar Jesus nesses últimos dias, enquanto é tempo, em quem deu crédito à palavra da nossa pregação. Quem deu crédito, pastor, por quê? Porque virão dias em que terão comichão nos ouvidos, não suportarão a sã doutrina, darão ouvidos à doutrina de demônios, não enxergarão mais Jesus, mesmo tendo milagre, não vão enxergar, não vão acreditar. O povo vai se esfriar espiritualmente. Que as pedras não venham a falar. Ainda há um povo, pouquinho, sim, mas ainda há um povo que sente a presença do Senhor, se coloca de pé, quem vai adorar o nome do Senhor. Ainda há um povo, Evangelho, vem adorar. Ainda há um povo que ouve a voz do Senhor. Ainda há um povo na face da terra que é sensível à palavra do Senhor. Ainda é um povo que enxerga o Senhor caminhando no meio dos castiçais, andando no meio dos castiçais, andando no meio da igreja, tocando em vidas, tocando em almas, curando, libertando, salvando. Sim, ainda há um povo, e esse povo, eu creio que está aqui também, na cidade de Brisba. Eu creio que esse povo está aqui também. Tem uma parte desse povo aqui
penso teu amor. O importante é que o Senhor precisa de ti. O importante é que o Senhor precisa de ti. O importante é que o Senhor precisa de ti. O Senhor precisa de ti. Pastor, o Senhor precisa de ti. Não importa. Aquele que tem toda a autoridade está mandando um aviso para ti. Eu preciso de ti. Eu não vou desistir de você. Eu preciso de você. Me ajuda a ser fiel. Até chegar no céu e te abraçar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Te adorar, tirar o meu. Você pode nessa noite, meu Pai. Quero me encostar, vou te derramar hoje aos teus pés, Senhor. Um lugar melhor. Aos teus pés, Senhor. Capaz de amar. Oh, aleluia. Sinta a presença do Senhor. E oferecer. E humilha seus pés, porque santo tu és. Meu amor receber. Pra te adorar, Senhor. Tira o meu. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Me derramar aos seus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro. Quero te oferecer. Me humilha aos seus pés, porque santo tu és. Em meu louvor receber. Aleluia. Temos alguém que precisa das orações? Vem à frente, nós queremos orar por você. Vem à frente. Você que precisa, necessita. Não sei qual é o teu problema, não sei qual é a tua causa. Não sei, desde a passagem, desde o começo da leitura, nós temos várias personagens, várias situações. Eu não sei, quem sabe você pode ser alguém, um jumentinho que o Senhor está chamando para você, para Ele te usar, mas eu não sei, talvez você está querendo ali, os 2 discípulos que foi mandado por Jesus, né, e não entende, né, a direção que o Senhor está mandando. Você pensa, estou perdido, mas o Senhor te manda para o lugar certo. Não se preocupa. Quem sabe você tá ali ouvindo os fariseus dizendo: fica quieto, vai glorificar, vai passar vergonha. Mas você está olhando para Jesus, Jesus está chorando, mas você está tentando entender por que Jesus está chorando. O povo está todo alegre. Eu não sei. Quem sabe a mesma visão que você está tendo nos dias de hoje é a visão que Jesus teve naquele dia. E você também está chorando. Mas você está chorando pela tua casa. Você está chorando pelos teus. Você está chorando por um milagre. Sim, Ana também estava chorando por um milagre. Não entenderam, mas Ana estava chorando. Mas se você está chorando na presença do Senhor, não para de chorar, tua vitória vai chegar. A Bíblia fala que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não para de chorar. Temos mais alguém para orar, já temos alguém aqui na frente. Não para, não para, não importa, deixa as lágrimas descer do teu rosto, grita, clama, gema. O Senhor ouve as tuas lágrimas, o Senhor ouve o teu lamento. Ninguém ouviu o choro de Cristo, mas Cristo ouve os nossos.
secou. Mas o Senhor é Deus de fazer jorrar água da fonte de novo. Se o coração não está mais quebrantado, o Senhor pode te dar um coração quebrantado. Pastor, o salmista pediu um coração de carne. Sim, porque o coração dele já estava empedrado, não tinha mais sensibilidade, não tinha mais sensibilidade. Torna-nos dar um coração de carne, Senhor, um coração sensível, um coração que eu sinta a tua presença, um coração que eu sinta a tua voz, um coração que eu sinta. Não espera as pedras falar. Não espera as pedras falar. Esquece o pastor Davi. Eu não falo nada, não sou nada. Mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Não espera as pedras falar. Aquele povo, eles ignoraram a voz do Senhor. Não podemos cometer o mesmo erro. O Senhor está no meio de nós. Eu sinto a presença dele nesse lugar. Eu sinto a presença dele nesse lugar. A única pedra que vai falar aqui é a rocha. Pai querido, aqui estamos na tua presença, Senhor. Aqui estamos na tua presença, meu Deus. Já ouvimos a tua palavra. Oh, aleluia! Aleluias, aleluias! Deus querido, contém as lágrimas, Senhor, do teu povo. As lágrimas, Senhor, são palavras diante da tua presença. Deus querido, tu conheces, Senhor, a necessidade, tu conheces, Senhor, o desejo, tu conheces o pedido. Deus Santo, aqui está a tua igreja nesta noite, que ouviu a tua palavra, e sentiu a tua presença, sentiu o teu toque. Pai querido, as pedras não precisarão falar para esse povo, as pedras não precisarão falar, porque a rocha já está falando, a rocha já está falando. E quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oh Pai Santo, abençoa a tua igreja, Jesus. Abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa, Deus. É o que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor.